Olá, amigos. É a nossa saudação habitual. Meus amigos, que coisa boa a gente pensar que a gente tem amigos. Às vezes as pessoas não têm noção da importância que é ser amigo. Normalmente, quando a gente pode contar no campo das nossas amizades, senhoras, senhores, jovens, meninas, rapazes, coisa boa. Às vezes eu fico lembrando dos meus amigos espalhados pelo mundo e me sinto tão feliz. Tenho um amigo que completou 90 anos e coisa boa que ele é meu amigo. E tenho amigos também que são jovenzinhos. Agora mesmo, na última viagem, veio um rapazinho me abraçar. Meu amigo, bom ter amigos. Vocês todos são meus amigos também. E eu estava me lembrando também de uma música de carnaval, e a música diz assim: casamento é loteria. Para quê? Para que eu fui casar? E assim que a pessoa cantava a música, e eu pensei bastante nessa história. Casamento é loteria. Loteria é alguma coisa que você joga e fica na expectativa de acontecer ou não acontecer. Mas o matrimônio é coisa séria. Casamento é muito sério. Não é um jogo, não é uma loteria. E você lança e fica na expectativa do que é que vai dar. Desde o instante em que nós entramos nessa complexidade que é a vida a dois, então começamos a pensar na responsabilidade que assumimos para com o outro, que confiou em nós. Confiou. É um voto de confiança. Afinal de contas, quando eu fecho os olhos do lado de alguém, eu estou confiando a minha vida nas mãos desse alguém. E esse alguém também que adormece está confiando a sua vida nas minhas mãos. Então é muito sério. E eu sempre pensei assim a respeito do matrimônio. No dia do meu casamento, quando o Sr. Guimarães se sentou para assinar o livro, eu fiquei olhando para ele, até com uma certa piedade, coitado. Ele estava se casando comigo, ele não me conhecia direito, a gente se conheceu muito pouco. Mas eu pensei com os meus botões, se depender de mim, esse casamento vai durar a vida toda. Foi o meu pensamento. E eu sempre me preocupei, primeiro com a promessa que eu fiz a mim mesma de que o casamento duraria enquanto eu vivesse ou ele vivesse. Naturalmente tinha os problemas, as dificuldades, os desencontros. E em uma ocasião, o Sr. Guimarães tinha o costume de ler as seleções, aquele livrinho assim, seleções, e eu peguei uma das seleções dele, comecei a folhear e vi lá um artigo sobre casamento. E eu, então, fui ler para ver o que é que ele estava dizendo a respeito de casamento. Então, entre muitas coisas, muitas orientações que estavam sendo dadas ali pelo articulista, uma das coisas me chamou a atenção. Se, porventura, o casal estiver numa viagem, passando 15 minutos, sem que nenhum dos dois diga uma palavra, atenção, alerta, o casamento está correndo perigo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E, numa ocasião, ele me chamou para a gente ir ao supermercado. Era na Avenida Brasil, nas Casas da Banha, antigo já, acho, muito tempo atrás, que agora não tem mais as Casas da Banha. E nós fomos, nós dois no carro, estávamos conversando e tal e tal. Aí, de repente, foi acabando a conversa e tal, se esgotou. E estávamos calados. Eu estava prestando atenção em alguma coisa e ele estava na direção, também prestando atenção em outras coisas. E, de repente, veio na minha mente as palavras do articulista.
Se os dois estando juntos, numa viagem e tal, 15 minutos em silêncio, atenção, o casamento está correndo risco. E eu pensei, falei, tem mais de 15 minutos que a gente não diz uma palavra. Ele estava perdido nos pensamentos dele, eu nos meus, e eu acreditei que já tinha passado uns 20 minutos de silêncio. Falei, meu casamento está correndo perigo. E eu comecei a pensar, o que é que eu vou dizer? Um assunto, e eu não achava nenhum assunto. Aí, de repente, me lembrei do Pelé. Ele gostava muito do Pelé, lia tudo a respeito do Pelé. Então, eu peguei e disse para ele, falei, você viu aquele último artigo a respeito do Pelé? Ele, sim, o Pelé. E começou a falar a respeito do Pelé, a discorrer. E dali a gente foi para o Roberto Carlos, que ele gostava muito também. E a conversa foi fluindo, e eu alimentando a conversa, Pelé, Roberto Carlos, música e futebol, até que nós chegamos na casa da banha. Descemos, e quando ele estacionou o carro, que a gente desceu, eu falei, graças a Deus, salvei o casamento, pelo menos dessa vez. E fomos fazer as nossas tarefas. Coisa interessante que é isso. O pensamento nosso, da gente, quando nós estamos tentando acertar, nessa vida que estamos vivendo no mundo de provas e de expiações, onde nós já erramos tantas vezes, já tropeçamos tantas vezes na existência. Quantos casamentos eu devo ter jogado fora ao longo das minhas reencarnações? E quantos matrimônios também o Sr. Guimarães deve ter jogado para escanteio ao longo das existências dele? Então, nesse esforço que a gente vai realizando para manter aqui nessa existência uma vida correta, uma vida digna e um matrimônio, se não totalmente harmônico, pelo menos amigável. Quando a gente saia desta vida, se nós deixarmos o companheiro, que a gente deixe um amigo. E se o companheiro se for e a gente ficar, ficamos como amigos também. Porque o matrimônio, em realidade, não é a união de duas pessoas que se amam. É a união de duas pessoas comprometidas com a lei divina, que vem para o ressarcimento de dívidas e, de preferência, para aprenderem a se gostar, a se querer bem. Não é só a suportar a companhia do outro. Não. É gostar da companhia do outro e fazer jus à oportunidade que a lei nos confere, aproximando os desafetos para que a gente aprenda a aplicar aquilo que o Senhor Jesus pede que apliquemos no seu Evangelho. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem, vos maltratam, vos caluniam. Naturalmente, o marido ou a esposa não está dentro do caso dos que perseguem. Quer dizer, eu não sei. Às vezes pode ser que sim. E se caluniam, às vezes pode ser que sim, ou às vezes pode ser que não. Eu não sei. Às vezes, quando a gente vai no cabeleireiro, a gente ouve tanta história e eu comecei a pensar, será que essas histórias são verídicas ou são caluniosas? Eu não sei, mas a gente pode pensar, porque nós estamos no comboio da vida, numa viagem extraordinária, abençoada por Deus, para que a gente aprenda a chegar ao nosso porto seguro, de preferência com os nossos créditos perfeitamente ressarcidos. Até mais ver, bom matrimônio para todos.